O Renato chegou hoje a 11 jogos no comando do Flamengo, com 10 vitórias e só uma derrota para o Internacional no Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir então, pintou o Renatão, Renato Portaluppi. Vamos recuperar a entrevista, parte da entrevista que ele concedeu depois da grande goleada 5-1 para cima do Olímpia. Grupo que joga sempre para vencer. O nosso grupo a gente treina bastante, a gente cria também bastante nos jogos. E o mais importante de tudo é que a gente está tendo um aproveitamento muito bom com as chances que aparecem. Então a gente treina para isso, a gente joga para isso, a gente busca os resultados para isso. Isso é trabalho de todo mundo, que eu falei, são jogadores diferenciados, jogadores a nível de seleção brasileira, jogadores a nível de seleção chilena, como é o Isla, o próprio Arrascaeta da seleção uruguaia. Enfim, é importante ter esse tipo de jogadores, são jogadores acima da média, que criam bastante. E, como já falei, o mais importante de tudo é que a gente aproveita a maioria das oportunidades que a gente cria. É verdade. Olhando para a estatística, o Flamengo tem um aproveitamento absurdo. Quando cria as oportunidades, vai lá e marca, como marcou hoje 5 vezes. E veja, por falar em marca, né? Marcados na história, técnicos brasileiros com mais semifinais na Libertadores. Filipão 5, Renato 5, chegando por enquanto a quinta e se igualando a Felipão em número de participações nas semifinais. E o Lula e o Cuca com 4, Cuca chegando à sua quarta, né? Aí já estamos computando a quinta do Renato, a próxima, e a quarta do Cuca, e mais ali Muricy Ramalho, Paulo Autuori e Tele Santana fechando essa lista. E o detalhe, né, é que nós teremos, se não for o Fabian Bustos ou o Roger Machado, o campeão, né, os times deles se enfrentam amanhã ao vivo no Fox Sports, nós teremos um bicampeão entre os técnicos, né? Porque o Abel Ferreira é o atual campeão, o Renato foi campeão com o Grêmio e o Cuca foi campeão com o Galo lá atrás, então certamente teremos um bicampeão, se for o campeão do Palmeiras, do Atlético ou do Flamengo. Eu até pensei, Jean, que o Renato, conhecendo um pouco o histórico do Renato, né, a passagem pelo Grêmio, aquela coisa de priorizar, não priorizar, depois do resultado que tinha feito semana passada lá no Paraguai, fosse poupar mais gente hoje. Que nada, hein? Botou um time muito forte e o Flamengo passando pelo Olímpia. Eu também pensei, eu te confesso que eu também pensei, não achei que ele fosse com o quarteto ali na frente, com todo mundo, todos os titulares, porque... a classificação já estava assegurada. Mas também é uma tradição do Renato, né? Falando desse poupar ou não poupar, é uma tradição do Renato muitas vezes priorizar a Copa em detrimento do brasileiro, mesmo quando ele tem uma situação assegurada, né? Ou quase assegurada, como era, se não me engano, era um confronto entre Grêmio e Atlético Paranaense na Copa do Brasil, e que todo mundo achava que ele fosse poupar, e não, ele foi com o time completo, mesmo já tendo tido um bom resultado no jogo de ida. Acho que, primeiro, isso indica que ele não teme muito perder os jogadores por uma questão física, né? Então, se a gente falou tanto ontem das preocupações do Crespo em relação a isso no São Paulo, parece que o Renato está seguro de que fisicamente os seus jogadores estão bem, de que ele não corria o risco de perdê-los. Demonstra também uma vontade, acho que, de conseguir, né, marcas, vitórias atrás de vitórias, goleadas. E acho que nesse sentido ele tem até uma certa razão, porque a gente sabe como funcionam as coisas no futebol brasileiro, né? Pode ser um jogo irrelevante, pode ser um jogo em que você já está classificado. Se você empatar, se você perder, né? Se você empata com um time mais fraco, se você tem dificuldades, já vai ter alguém que vai começar a discutir, que pode até não discutir num determinado jogo, mas na hora que vierem mais um ou dois maus resultados na sequência, aquilo ali entra na fila, né? 3 jogos isso, 4 jogos aquilo. Então eu acho que ele sabe bem como a banda toca no futebol brasileiro e por isso entrou para ganhar e não só para ganhar, para golear, né? Nem acho que o Flamengo tenha entrado com aquela volúpia que tantas vezes a gente já viu, depois da chegada do Renato, inclusive. Acho que o jogo do Flamengo era bem, assim, não vou dizer desinteressado, mas meio que protocolar no primeiro tempo, né? Era um jogo que ia sendo levado, e acho compreensível pelo contexto todo, mas depois as oportunidades foram surgindo e aí aquela história, né?
o Flamengo, se surgem as oportunidades com os jogadores que tem, com a qualidade técnica que tem, contra o adversário infinitamente mais fraco, a tendência é ele conseguir colocar essas bolas na rede. Foi o que aconteceu, e o placar agregado, como disse o André no seu comentário inicial, acho que diz tudo sobre a diferença entre esses dois times. O Flamengo não acelerou. O Flamengo entrou para jogar, para ganhar, e naturalmente, sem muito esforço, conseguiu construir a goleada. E eu concordo com o Jean, não tem razão para acelerar muito num jogo desses. O Flamengo tem uma temporada pela frente, já estava classificado. Esse jogo também tinha um certo temor, porque poderia haver uma pancadaria dos jogadores do Olímpia como retaliação. Sim. A todo o clima bélico construído após o lance do Arrascaeta, repito, para mim involuntário, e não estou falando isso como alguém que é pacheco ou vê do ponto de vista brasileiro, como que alguém enxerga aquele choque como um choque de jogo, com uma consequência muito grave, né? Mas um risco que pertence ao esporte, que hoje, sempre gosto de ressaltar, é muito menos violento do que era em outros tempos. Ele é mais competitivo do ponto de vista físico, porém muito menos violento, é muito mais fiscalizado. Os jogadores hoje não atuam, entre aspas, por um prato de comida, eles atuam com até mais respeito nessa questão de machucar ou não o adversário, do que a gente via, por exemplo, no futebol dos anos 60, 70, quando havia muitos craques, mas também havia mais maldade, como os próprios craques da época costumam falar. Então, acho que a atuação ok do Flamengo, perfeita para as circunstâncias, tranquila, importante era não perder jogadores machucados, conseguiu fazer isso, conseguiu a goleada, conseguiu se impor como o time tem que fazer diante de uma equipe tecnicamente muito mais fraca, e tem a vantagem na semifinal de ser a equipe que vai pegar a zebra do quarteto semifinalista, porque do jogo de hoje à noite sai a zebra. Não quer dizer que a zebra não possa se classificar, mas a chance do Flamengo se classificar, seja contra o Barcelona ou contra o Fluminense, é maior do que de Atlético e Palmeiras, que vão se enfrentar do outro lado da chave. E com relação a poupar, né, quando ele pensa, e aí usando a sua mesma expressão, mas quando ele pensa em poupar o quarteto ofensivo, né, que está aí batendo recordes de gols, ele sempre tem um olhar especial para o Gabigol, né? Esse ele dificilmente tira, como hoje também não tirou. Ele não descansa muito o Gabigol, por saber que o Gabigol não gosta de descansar, e por saber que o Gabigol gosta de números, gosta de recordes, gosta de gols, e já está aí, artilheiro com 10 gols, né? Já é o número máximo dele. Ele tinha feito 9 quando foi campeão em 2019, agora já chega a 10 gols, o Hulk tem 7, parece pequena a diferença, mas não é muito fácil de tirar essa diferença. Primeiro que o Gabigol vai continuar jogando, pode fazer gols também, só que os confrontos agora serão mais difíceis, né? De se esperar, assim, que o Hulk, por exemplo, faça 4, 5 gols, o Gabigol não faça nenhum. Então, assim, tem muita chance do Gabigol continuar na frente até o final da competição, desde que o Flamengo, claro, vá à frente, ou mesmo que não vá, porque 10 gols é um número bastante significativo. Então, ele descansa o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, mas deixa o Gabigol. E aí dá a oportunidade também do torcedor e da gente, de críticos, etc., de observar por alguns minutos que seja a presença de Gabigol ao lado de Pedro, que é sempre algo muito comentado, às vezes questionado nesse elenco. Várias vezes o Renato é obrigado a responder sobre a utilização do Pedro e tal. Todo mundo sabe que ele realmente é um reserva, mas muitos acham, puxa, mas se um ou outro ali não estiver bem, não dá para colocar a dupla e tal. Então a gente viu nos minutos finais, o Pedro teve uma cabeçada que poderia até ter feito um gol, mas acabou sendo o próprio Gabigol que fez o gol, estando com o Pedro em campo e também de cabeça. Aliás, né, nós temos uma tela que mostra o impacto desse trio que já é histórico até pela duração, né? Um trio jogando junto hoje no futebol brasileiro por mais de 2 anos, por 3 temporadas, é um luxo que poucos podem ter, ainda mais nesse nível.
Ó, e o quarteto, né? Botando ali o Everton Ribeiro também. Veja aí, ó, 78% dos gols tiveram assistência ou conclusão de um dos 4. E olhando para o trio, né? O começo do meu raciocínio, Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, só os 3 superaram hoje a marca de 200 gols. Agora tem 202 gols, somando os gols marcados por esse trio, que sem dúvida nenhuma, né, André? É um trio que já marca a história do Flamengo e marca a história do futebol brasileiro. Sem dúvida. Para marcar a época mesmo e continuar fazendo isso, né, nessa temporada e evidentemente nas próximas também.